Tá bom. Então vamos ouvir as entrevistas, certo? E a gente volta aqui para analisar, porque me parece que é aquele empate que, na realidade, vitória do Palmeiras por 2-2, né? Me parece que foi isso. Vamos ver. Eu acho que já toda a gente percebeu que esta equipa tem uma alma e um espírito que se sente, uma equipa que luta até o fim pelo melhor resultado. E foi isso que procurámos aqui hoje, numa arena, um estádio fantástico. A nossa torcida era pouca, mas barulhenta. O nosso adversário era mais, mas percebe-se porquê, porque estavam a jogar em casa. Em relação aos ensinamentos, eu, quanto mais velho fico, mais a certeza tenho que não há jogos fáceis. Foi um jogo aberto, onde nós criámos oportunidades. O nosso adversário também. Acho que foi um bom jogo de se assistir. Muito honestamente, o resultado acaba por ser justo. Seria muito injusto se nós saíssemos daqui com um score 2-1 para o nosso adversário. É uma característica do Atlético, um time de uma imposição física muito grande, um time que sabe aproveitar bem o fator arena aqui em Curitiba, e a ideia era essa. Nós temos que lembrar que do outro lado tínhamos nessa partida o campeão da Libertadores, um dos times mais fortes da América do Sul, um time que voltou aplaudido aí mesmo com a derrota para o Chelsea. Então o Atlético está de parabéns pelo jogo que fez, mesmo, lógico, com esse sabor ruim deles terem empatado, faltando o jogo aí para 1 minuto e pouco, nem 2 minutos, acredito eu, pelo que eu olhei rápido ali. Você vê a diferença de coletiva? Pensei que você ia falar, você vê a diferença do Valentim para o William? Até para o Abel. Até para o Abel. Mesmo o Abel não fala muito do jogo. O Valentim não fala quase nada. O Abel fala da alma palmeirense, que é um time que não desiste, etc. e tal. O Paulo Souza, na entrevista de ontem, ele fala do jogo. Sim. Ele discute o jogo, o desempenho, a performance. O técnico brasileiro não faz isso. Você vê o Valentim, né? O próprio Abel, acabei de mencionar aí também. A gente não sabe o que ele achou do Atlético. Claro, isso é um recorte da entrevista dele. Mas ele fala sobre o jogo. O Abel, o que ele mais cobra que pergunte sobre o jogo. Exatamente, o jogo. Não, isso que eu estou falando. O jogo jogado que ele fala, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, nessa entrevista que a gente viu aí, é um recorte, eu volto a dizer, ele fala mais da alma palmeirense, ele dá uma ênfase a isso e fala menos do jogo, entendeu? E o Paulo Souza não. Todo jogo dele, ele fala do jogo. Do jogo jogado, ali no campo. O Abel falou uma coisa na coletiva que a gente vai trazer o trecho daqui a pouquinho, eu vou querer te ouvir. Aliás, todos aqui, né? Eu quero ver qual é o seu pensamento sobre o que ele disse. Felipe Facincani. Pois não. Vamos lá. É aquele empate com saborzaço de vitória, porque o gol foi no fim. O Abel falou que a derrota seria injusta. Não, o Palmeiras, o jogo foi para empate. Não foi um jogo de superioridade nem muito mais do Palmeiras, muito menos do Atlético. O Atlético no segundo tempo bem com o Marlos, entrou e mudou e entrou atacando um setor do Palmeiras que já estava mais debilitado, que era o lado esquerdo da defesa, com Piquerez, o Murilo que corria bastante, né? Porque em muitos momentos abriu o Piquerez, o Murilo fazia aquela chamada cobertura na linha de 3, né? Um Danilo que ontem não teve um bom desempenho. E entrou o Marlos para atacar um setor também de um Jailson que saiu cansado, um Zé também que ainda está voltando depois da lesão. Então, foram problemáticas do segundo tempo para o Palmeiras. E um primeiro tempo de um time em que, segurou muito o ímpeto para jogar contra o Atlético Paranaense. Né? Até também para dosar, tem essa série de desgastes. O Palmeiras muito desfalcado, o setor defensivo titular fora, né? E pesa e faz diferença. Quem fez mais falta, o Luan ou o Gustavo Gomes? Os dois. Você sabia que os caras ontem aqui falaram que isso não fazia diferença pra mim? Não. Eu falei que o Gustavo Gomes faz mais falta. Do que o Luan. O Luan, pra mim, não faz falta. O Luan... Gustavo Gomes faz falta. O Luan, tirando situações de erros ele hoje tem jogado muito bem no Palmeiras. E ele tem sido um cara muito... Mas o Murilo substitui ele numa boa. Não, sim, substitui, mas ontem, por exemplo... Substitui o Gustavo Gomes é duro. Então, só que o problema é que o Murilo está desentrosado. Seja com o Kuzevic, seja quando joga com o Gomes. Então, assim, você vai ter que dar um tempo. A proteção da frente. A proteção da frente. Então, é uma zaga diferente. O Murilo é mais zagueiro, ele pode se tornar melhor que o Luan. Eu acho que ele vai ser titular com o tempo. Pode, claro que sim, com o tempo. Assim como o Jailson no meio campo, que de novo foi o dono do time do Palmeiras. Né? Esse tá voando, a melhor até agora. Agora,
outros nomes ainda não estão prontos para entrar nesse ritmo e entraram à frente de atletas que, na minha visão, precisam voltar a ganhar um pouquinho de cancha. O Atuesta entrou como titular, não rendeu. Para mim, ainda muito abaixo daquilo que se espera. Até porque vem de uma liga norte-americana, o ritmo é diferente. Então, eu só não estou entendendo ainda o porquê de tão rápido já inseri-lo em jogos tão pesados à frente de outros atletas, que é o que eu falo do Patrick de Paula. É um jogador que ele é mais completo que ele. Esse você tem que tentar recuperar. Por mais que tenha faltado foco em algum momento aqui, mas não dá para você abrir mão tão rápido e assim, tão radical de um jogador que ontem fez falta. Rapidinho, o Atuesta talvez não seja uma questão de oscilação, ele foi bem no último jogo. Foi bem no último jogo dele. Aí, sim, tudo bem, mas só que o jogo você vai pesar a decisão, então tudo bem. Né? Eu acho que pode ser uma questão de oscilação, não acho que ele seja uma carta fora do baralho, uma contratação errada. Não é carta fora do baralho, nem contratação errada. Ainda não está pronto para esse ritmo que estão tentando colocá-lo. Talvez você inserir com muito mais cuidado, assim como o Rafael Navarro. Mas muito fora de rotação. O Patrick de Paula, ele está fora dos planos nesse momento. Ele não foi utilizado recentemente nem na relação. Eu por exemplo, acho um equívoco. Ontem, por exemplo, o Palmeiras ele tá com uma mania agora de colocar o Veiga e espetar lá na frente, ele perde meio campo. Não vai ser com o Jailson, não vai ser com o Danilo e muito menos era com o Atuesta essa bola de construção passar para chegar ao Rafael Veiga. Você tem que inverter a história. Então, ontem, o que o Palmeiras poderia ter feito? Não tem um atacante, tá? Não, assim, com todo o respeito que outros até mereçam, assim, o próprio Navarro, que eu vejo que está em outra rotação, para que você tirar a zona de conforto do Rafael Veiga, sendo que, então, ele pode colocar o Daverson para jogar. Por mais que eu não ache o Daverson o jogador dos sonhos, e acho que também ninguém acha, tem o meio do ano que talvez o Daverson não continue no Palmeiras, e é uma informação de que cada vez menos, né? Mas você não acha se que tem a surpreende convicção, o adversário? Você surpreende. Eu vou entrar com o Daverson, eu vou abrir o Dudu. Não. Você colocar o Rafael Veiga em outra posição, não surpreende o adversário? Não, porque o Veiga ele não é exatamente... Rapidinho, só uma coisinha. O diferencial do Rafael Veiga é enxergar o campo vindo de trás e ele construir para a Ele não está deixando de fazer isso. Ele está trocando, ele está sendo um pouco híbrido. Quando o Palmeiras faz a linha de marcação... Ele está pegando menos da bola. Não, quando o Palmeiras faz a linha de marcação, você tem Rony, Dudu, tudo bem. O Veiga acaba, em alguns momentos, sendo um primeiro cara, mas com a bola eu consigo ver ele ainda de frente... jogando. E foi um dos caras ainda. Não acho que ele está espetado. E é o que o senhor falou. Essa troca constante ali, você está tentando uma outra situação. Você está tentando alguma. Sem dúvida o zagueiro. Arremata aí rapidinho, que tem um trecho que eu quero colocar aqui na sequência do Abel. Arremata aí, Facinca, rapidinho. Não, você tem o Daverson fácil de marcar, mas ao mesmo tempo você pode ter um Rony e um Dudu jogando de uma outra função, menos... táticas e mais agressivas, você dando a infiltração para você... O Daverson não é um atacante paradão. Não é um paradão. Ele é um atacante que até trabalha. Ele pode, tecnicamente, ter muita dificuldade. Mas ele não é um cara paradão, não é um centroavante que ele fica lá esperando o jogo. Né? Ele tem a casquinha e tudo mais. E você tem o Rafael Veiga. O grande segredo dele é quando ele vem de trás. Ele vem puxando esse jogo. Ele jogando muito mais à frente, longe... Quando ele ataca o espaço do adversário. Eu acho que isso não vai ser definitivo, Facinca. Não é definitivo. Uma situação ontem eu não teria feito isso, eu acho. Só isso. Deixa eu avançar aqui, porque tem um trecho da coletiva em que o Abel gerou uma polêmica com os jornalistas. Você viu? Olha aí. Porque, de facto, fico muito contente quando vejo os jornalistas que entendem do jogo jogado, o jogo falado, meu pai e minha mãe também falam, mas o jogo jogado é só para quem realmente estuda e quer saber, porque eu não sou jornalista, não tirei curso de jornalismo, não falo de jornalista, mas os jornalistas conseguem falar dos treinadores sem tirar o curso de treinador. Você fez curso? Não, do que? De técnico? De técnico. Não, assim, sendo assim, o programa aqui sai do ar agora. Aqui ninguém fez curso de técnico. Aqui ninguém. Então nós não podemos discutir filme. Não sou diretor cinematográfico. Você entendeu? A gente discute. Tem os jornalistas especializados em cinema, em teatro, e não são diretores de cinema nem de teatro. Você entendeu? Não podemos discutir política? Não sou político, mas eu posso discutir, eu tenho conhecimento. Você entendeu? Agora, ele não coloca todo mundo na vala comum. Não. Ele fala o seguinte, que ele respeita muito o jornalista que estuda. Ele viu uma pergunta que ele achou muito boa. Ele respeita muito o jornalista que estuda. Agora, o jornalista que fica discutindo resultado, essas coisas, para ele não importa, entendeu?
É alguém que falou alguma coisa aí que está incomodando ele, entendeu? Mais um, né? É alguém que está incomodando ele. E não foi o vizinho, hein? Não, pelo visto não foi o vizinho. Não deve ter sido o vizinho. O vizinho não é jornalista. Algum jornalista aí que fala... Já que ele se acha tão superior a esses jornalistas, tira na urina. Pra que falar isso? Pra que falar isso? Isso não, a mim não diz nada, ele poderia ter dito. Mas eu vou responder ao Facincani e ao Pedro, que são dois jornalistas estudiosos, que têm uma cultura futebolística muito grande, né? E a eles me interessa conversar. Conversar com o Zezinho e o Juquinha não me interessa. Então, para que falar? Isso mostra o quê? Que ele está incomodado. Sim, porque incomoda. Ele está incomodado com alguma coisa. É esse cara que não estuda, que segundo ele é um obtuso, o cara deu no tendão de Aquiles dele. O Abel é um técnico que ele merece todos os louros, mas assim como qualquer outro técnico do planeta, ele também erra. E é normal errar. O grande erro dele, pra mim, por exemplo, foi na final do Mundial. Jogou o Palmeiras todinho lá atrás. Mas você achou um erro? Covardado. Você achou um erro a fala dele? Eu acho que tem horas que... Depende do que aconteceu. A gente não sabe o que aconteceu. Acho que ele é um cara que ele não guarda nada. Eu acho que é um pouco disso. Eu acho que guarda. Nossa senhora. É um vizinho. Aquele jogo foi hoje, pelo amor de Deus. Ele passa recibo toda hora. Deixa eu terminar de falar. Ele não guarda nada. Ele não guarda nada. Em algum momento ele vai lá e solta tudo que ele pensa. O que eu tô falando é isso. O que tá ali guardado no coração dele não fica pra ele. Em algum momento, com alguma pergunta, ele aproveita e pá. O que eu acho assim, não me pega. Quer dizer que ele não guarda pra si. Ele solta. Não me pega a fala dele. Eu acho que ele tem até um ponto, porque muitas vezes não se fala do jogo jogado. Só que assim, é muito mais uma característica desse Abel, que fala do vizinho, fala de não sei quem, fala do treinador adversário, que em algum momento pode ter falado alguma coisa, fala de quem o criticou, fala das cobranças por contratações, e agora fala, certamente, alguma coisa que ele assistiu, porque claramente para falar isso ele acompanhou, de alguma avaliação que ele não julga. Mas a gente está falando aqui do jogo jogado. Ele assiste. Está assistindo, certeza. Ou alguém brifa fácil. O que eu estou falando é o seguinte, a gente fala do jogo jogado aqui. Claro que fala. O que eu estou falando do Patrick e de Paula é o jogo jogado. A bola ontem não passou pelo meu campo. E quando a gente tenta enxergar, e muitas vezes isso é questionado, quando a gente tenta enxergar o posicionamento do Veiga, final de semana... Isso que você acabou de falar. Ele tentou uma situação com o Veiga, recentemente, funcionou. O Veiga jogando muitas vezes como um cara mais avançado, não exatamente com a bola, e voltando para fazer também esse falta teste, esse 10 cerebral, você confunde a marcação. Isso é interessante. Quantas vezes a gente já falou aqui que o Abel consegue modificar uma série de situações com a mesma formação. Isso é interessante. Você fala também do jogo jogado. Agora, em algum momento ele falou alguma coisa que acontece. Sabe o que acontece, Pedro? Ele quer ouvir a gente falar do jogo jogado elogiando ele. É isso que ele quer. Porque quando eu vim aqui e falei que eu nunca tinha visto uma linha de 6 atrás... Eu estou falando do jogo jogado. Sim. Quando eu vim aqui e disse que era um absurdo o posicionamento do Rony, na final contra o Chelsea, porque ele ficou exaurido, fatigado, chegava na frente, não tinha força para atacar o adversário, porque ele jogava de lateral, isso é um jogo jogado. Então, talvez isso ele não goste, entendeu? Então, a maneira covardada com que ele colocou o Palmeiras na final contra o Chelsea, alguém pode discutir. Eu estava até conversando com os amigos portugueses que eu tenho. Se não faz isso, perde 8. Não sei. O Palmeiras tem jogadores para machucar o Chelsea. Ele tem o Dudu, ele tem o Rafael Veiga, ele tem o Rony. Eu acho que a partir do momento tudo porque apitou um negócio aqui no meu ouvido. Para tudo. O que houve? Ô, meu querido Ferrari, posso falar? Tá liberado? Me dá... Olha o GC. Palmeiras faz proposta por Pedro e Flamengo recusa. Palmeiras admitiu essa proposta? Calma. De quem trouxe essa informação, Ferrari? Fala aqui para mim no meu ouvido de novo. Daniel Bocato e Celso Ardengue trouxeram essa informação de bastidores, mas os clubes não confirmam Celso isso. Ardengue era um é isso, lastro, Ferrari? Médico. Tá. Não tem nada oficial dos clubes. Não, eu admito. Realmente eu fui lá procurar. Não, eu admito. O outro procurou e eu recusei. Não tem isso. Tá? Então não tem um posicionamento oficial dos clubes dizendo que, ok, isso aconteceu. Tem uma multa. O problema é chegar nessa multa. É uma bela multa, hein?
Porque se o Palmeiras chegar nessa multa, com certeza o Pedro vai dizer assim, lógico que eu vou embora. Eu não jogo aqui. Mas essa multa lá eu vou jogar. Essa multa a gente está falando para casa de 600 milhões. Então. O Braz está falando que não teve nada. Tá? Só para colocar, o Braz está falando que não teve nada. Não teve nada. Não teve, mas a nossa fonte está dizendo o contrário. Então a gente tá apurando. O Roberto Andrade falou que não tinha nada com o Paulinho. Não é de hoje. Isso é assim, o Bocato é bem informado, mas não é de hoje que o Palmeiras já fica monitorando a situação dele. Sim. Se o Palmeiras quer atacar o Pedro... Você tinha falado isso aqui, não tinha? Sim, no ano passado o Palmeiras sondou. A questão toda é que o Pedro esperava virar a temporada com mais oportunidade. Pelo visto, vai ser um pouco mais complicado. Mas ontem jogou, né? Jogou, não sei se vai ser mais complicado. Na coletiva de estreia, na coletiva de apresentação, Paulo Souza fala que muitas vezes ele imagina Pedro, Gabriel e Bruno Henrique. Ele cita os três e fala numa linha de 3 de ataque. Ele começa a temporada com o Pedro. O jogo de ontem ele tem um Pedro. Eu não sei se vai ser tão mais complicado essa oportunidade, a mobilidade do Pedro, que o Pedro melhora em muitas outras funções. Ele, num recorte comparativo de temporada, percentualmente falando, ele já está jogando mais. Sim. Ele já está jogando mais. Sim, mas vamos ver. Vamos aguardar. Eu não sei também até que ponto, e a informação, e aí o Bocato depois talvez traga detalhes, é aquela história também, né? Qual foi o grande resumo do jogo de ontem? Falta o que ao Palmeiras? Centroavante, falta 9. Então hoje, vamos fazer uma proposta... Por isso que eu falei... Tudo é termômetro, deixa eu falar uma coisa por isso que eu falei que ontem... Fala. Por isso que eu falei que ontem, se você puxa o Rafael Veiga para o setor de armação, você pode até ter o Danilo com o Jailson, tá? E puxa o Veiga. E você deixa um centroavante ali à frente... O Pedro. Não, o Pedro infelizmente não. Mas você tinha a opção do Daverson, que... queira ou não, em relação ao Rafael Navarro, é mais experiente, é um cara mais rodado, é um cara que passou para o futebol europeu, é o que eu repito, nenhum dos dois são os centroavantes ideais que o Palmeiras precisa, ok. Porém, nesse momento, já que o Daverson está lá, é um jogador com... E ganhou novamente uma confiança com a torcida, você põe para jogar. Não, mas olha os nomes que você está falando. Navarro, Daverson, o Pedro chega colocando todo mundo no bolso. O centroavante que o Palmeiras tinha de ter buscado... E tinha de ter feito uma negociação, sabe? O Alário? Era o Alário, de gente grande. O Palmeiras foi brincar de fazer negociação com o clube alemão. O clube alemão não se especula, se resolve. Mas não veio o Alário. Se viesse o Pedro... Maravilhoso. Não é um espetáculo? Claro que sim. É para ir para a Avenida Paulista, por exemplo, fechar lá é para ir receber... No momento que o Palmeiras vive, sim, é um baita. Claro que sim. É para ir buscar o cara no aeroporto. O que eu estou dizendo, lembre a época que estava o Alário? Eu em nenhum momento citava o Pedro. Um amigo nosso aí. Eu em nenhum momento citava o Pedro. Psicopata verde? Eu em nenhum momento citava o Pedro naquela discussão, porque é uma discussão... Todo mundo sabe que a única forma do Palmeiras tentar tirar o Pedro do Flamengo é ele forçar com os empresários a saída do clube. Falar, esquece, eu quero sair, vou embora. E ele talvez não faça isso. Mas olha só. Quem que é o empresário do Pedro? Mas eu acho o seguinte, o Pedro, não você, o Pedro jogador. O Pedro, nosso Pedro, perdão, o Pedro Ivo, ele falou uma coisa que é muito interessante, que vale a pena levantar. Eu acho que se a gente for fazer uma média, proporcionalmente, ele nunca jogou tanto no Flamengo como ele está jogando nesse começo de ano com o Paulo Souza. Porque a problemática era sempre a situação do Pedro com o Gabriel. Se tem uma coisa que o Paulo está fazendo... É se tentar resolver esse problema. Espaço é diferente. Juni, é isso? A troca, talvez. Márcio Juni. Sim. E está com ele há muito tempo, desde o início. Não é nenhum dos Bertolucci, Carlos Leite da vida aqui, não. Não faz parte do mainstream do futebol, dos empresários, é isso? Não. Embora o Pedro faça, ele não faz. Então, é uma ocupação diferente de espaço, é uma troca de posição constante. O Gabriel ontem, o último lugar ontem que o Gabriel ficou pisando constantemente foi a área. O Gabriel roda quase que o campo inteiro, do meio para frente, ele roda de todos os lados. Então, você tem uma situação diferente do Pedro. É uma proposta, é uma ideia completamente diferente do Pedro ano passado, do Pedro ano retrasado. O debate não é mais que o Pedro não joga. O debate é se o Pedro está confortável como joga, ontem fez gol, se a situação está encaixando. Eu estou conseguindo ver, inclusive, a gente falou muito do Gabriel ontem, do Lázaro, está conseguindo ver o Pedro no Flamengo ali, mais presente, mais É uma outra situação, é um outro jogo. Quem joga por trás dele está num outro momento, está jogando outro tipo de jogo, tal do jogo jogado que o Abel brinca. Mas vamos pensar uma coisa aqui, que o torcedor do Flamengo fica pé da vida, louco da vida, não quer pensar nisso, mas a gente tem que discutir aqui, já que está surgindo isso nos bastidores. Oi. E outra coisa, quando nessa história do Veiga jogando mais à frente, né, e por que o Palmeiras precisa de um centroavante? Porque muito dessa bola, quando o Veiga está à frente, como que ela chega ao ataque? Exato. O Veiga à frente, atacando, não tem esse estirpe. Ele é o cara que carrega. Então, por que eu falei que ontem talvez fosse um jogo para um centroavante, para um Daverson? Muito dessa ausência de um Patrick de Paula, de um Veiga, naquela região cerebral onde Danilo e Jailson jogam,
é porque o Palmeiras tem sido um time de mais ligação direta recentemente. Sim. Eu imagino que o Flamengo não vai querer reforçar um rival, não tem nem necessidade. Eu estava até olhando aqui. No Campeonato Carioca, o Pedro jogou 328 minutos em 5 jogos. Isso dá mais de 60 minutos. Ele não jogava isso aí, não. Estou tentando levantar aqui. Aí eu te pergunto. Ontem, contra o Botafogo, ele jogou 65. No começo da temporada passada, ele não jogava. Aí... Contra o Atlético Mineiro, ele não jogou. Sabe por que ele jogava mais no começo da temporada passada? Porque ele estava num time que era alternativa. Ele entra antes do Gabriel. Isso. 2, você tem uma Copa América. 3, você tem uma série de convocações, além do normal, para compensar a pandemia que a seleção não joga. O Pedro só faz esse tipo de sequência aí que o Sormani levanta bem agora, com o Gabriel fora do Flamengo. Exatamente. Mas é importante dizer Gabriel o seguinte... não sendo opção. É importante dizer o seguinte, que nos 3 jogos pesados do Flamengo nessa temporada, Fluminense, Atlético e Botafogo ontem, ele só jogou contra o Botafogo. Contra o Fluminense, contra o Atlético, ele não entrou em campo. Ele não entrou. Mas ele tem uma minutagem bem interessante se comparado aos anos anteriores. Aí eu te pergunto, Sormani, vamos lá. Aquilo que o torcedor fica bravo. Para complementar, para você jogar Pedro, essa pergunta, é uma boa. Isso vai acontecer muito, Sormani. Se ele não jogou num jogo X principal, no jogo seguinte ele vai jogar, porque o Paulo já falou que ele vai rodar. O Gabriel não vai ter vaga cativa em muitos momentos. O Gabriel vai sacar, o Gabriel vai descansar. O jogo contra o Madureira, a pronto final antes da decisão da Supercopa. O Gabriel é sacado. E o Pedro vai ganhar essa minutagem. No Carioca é contra o Madureira. No Brasileiro pode ser contra o São Paulo, contra o Palmeiras, contra o Corinthians. Sim. Contra o Galo talvez vai ter o Gabriel, ou então vai ter os dois juntos. Essa então, negociação... a situação, a minutagem que o Sormani traz, independente do jogo A ou do jogo B, o Pedro vai rodar muito mais. O Pedro não vai ser um cara de 4 ou 5 jogos no banco. Então, ele tá triste, começa aquela coisa toda. Por isso tá eu triste, quero saber de vocês. Eu quero saber de vocês. Se realmente tem a negociação, se ela acontecer, se a coisa... O que é melhor para o Pedro? A situação de momento no Flamengo, onde parece que ele vai ganhar mais espaço, mais minutagem, independentemente do Gabigol estar ou não estar em campo, ou ir para o Palmeiras, onde ele vai chegar, fala, veste aí, põe aí, meu filho, bola dentro. Ele vai chegar no Palmeiras, ele vai jogar todas. Ele só não vai jogar se ele tiver suspenso ou lesionado. Sim. Só. No Flamengo tem tudo isso, tem todo esse cenário que a gente acabou de mostrar agora. Vai depender do Paulo Souza. Para esse adversário eu vou usar o Pedro. Para esse eu não vou. Agora aqui ele é banco, ali ele vai jogar. No Palmeiras não. Mas isso... No Palmeiras ele vai jogar. Mas uma dúvida, William. Isso é o que a gente acha ou o que ele prefere? Não, o que a gente acha. O que a gente acha. Não, o que a gente acha, eu acho que é ponto pacífico. O que ele prefere, eu não sei. O que a gente acha que ele prefere, eu não sei. Seja titular o ano inteiro. A pergunta foi essa. O que a gente acha. O que a gente acha? Era melhor ficar no Flamengo, apostando numa mudança em função do Paulo Souza, ou ir pro Palmeiras? Eu já respondi aqui. Nunca foi feito nenhum movimento brusco por parte do staff dele para sair do Flamengo. Isso é um fato, né? Por isso que eu falo que é uma negociação que ela é praticamente impossível de ocorrer. Nem no meio da crise. E não é porque o Palmeiras não tem grana e tal. Não, se o Palmeiras quisesse chegar... Você viu a multa ali? Se o Palmeiras quisesse chegar ali... 600 milhões de reais. Não, mas assim, o Pedro custou 14... O Pedro custou... 100 milhões de euros? Não, mas assim... 100 milhões de euros. Entre um pouco mais de 90. Mas, ô Pedro, o que eu tô falando assim... Não, mas não vale. É justamente para bloquear o Pedro custou 14. Né? Hoje ele já não tem o valor dos 14, ele está um pouco abaixo. Se o Palmeiras chega com 15, 16, é uma negociação sensível. Então, o Flamengo não quer vender. Mas é isso. A questão é que o Flamengo pagou 14 milhões de euros. A questão não é dinheiro. Quando você se protege e bota no... Quando você se protege... O Facinca entende que ele rende um pouquinho menos hoje, não venderia por 14, se o Palmeiras chegar com 15, 16... Eu estou dizendo que a questão dessa negociação não é dinheiro. Euros, é isso. Essa negociação... Ele desvalorizou, o Palmeiras vai pagar. Essa negociação... Por isso que o Facinca acha que é um bom negócio, que ele acha que já desvalorizou um pouco. Se o Palmeiras pagar 15, 16... Eu não desvalorizo. Eu acho que valorizaria. Euro é euro. Seria uma boa. Não, eu estou dizendo que essa negociação... Paga mais? Você está pagando mais. Sim, mas essa negociação, a questão toda é a seguinte, ela não é dinheiro. É óbvio. É uma negociação técnica. O Flamengo não vai dar o Pedro ao Flamengo independentemente do valor. Eu não daria. Quando você Por isso que eu falo, o Palmeiras tem que atacar outro mercado. Quando você chega para fechar o contrato, você coloca que a multa do Pedro para time nacional é 90 milhões de euros, não é que você acha que o valor de mercado dele é esse, é que você está falando, aqui para dentro a gente não vai perder. Eu não vou reforçar um Palmeiras, um Atlético, um Corinthians que seja, ou um time, um novo milionário que seja. Eu não vou fazer isso. Eu posso conversar a partir de 15 milhões de euros com quem quiser fora do Brasil. Inclusive, se for para compor caixa, se for para fechar a previsão do ano e tal. Sim. Agora, eu não consigo ver... A nossa Ivana lembrava bem aqui, ela também dava uma mensagem, uma situação. Em meio a toda aquela polêmica olímpica, que ali sim o Pedro poderia ter algum motivo pessoal de incômodo. Não foi feito nada. Nada. Não foi feito nada. Então, agora que o Pedro começa a ganhar minutagem,
que você talvez confie numa ideia. Ele vai até 2025. Não, você começa a ter uma ideia de Paulo Sousa. Você vai, isso aí não adianta. Você não negocia sem o aval do clube. O cara pode estar insatisfeito, empresário, mas se o clube quiser, ele não vai reforçar o Palmeiras. E como é que você vai... Se pagar a multa, ele vai embora. Não, mas eu tô colocando a multa fora de cogitação. Então, assim, esse diálogo ele não acontece. Eu também quero um monte de coisa. Eu queria aproveitar que eu tô de folga amanhã, dar um pulo em Paris e voltar. Entendeu? Você pode fazer isso. Não posso. Tem condições de fazer isso. Você tem. Lógico que tem. É só você abastecer o seu jatinho. Você sai daqui. Eu posso até ir, mas quando eu voltar, eu não pago a conta de luz. Entendeu? São sacrifícios que a gente tem que fazer, pô. Entendeu? Sacrifícios. Então, assim, tem vela, lanterna, né? É complicado. Então, assim, é claro que o desejo. O Pedro não é desejo do Palmeiras. O Pedro é desejo, talvez, de 90% dos clubes aqui no Brasil. Não, na América do Sul, quem quer um camisa 9 que é o Pedro. Mas aqui no Brasil, quem poderia pagar pelo Pedro? O Tite que é o Pedro, os clubes não vão querer. O Tite queria o Pedro jogando mais. O Atlético Mineiro ou o Palmeiras. Eu acho que nem eles conseguiriam pagar. 600 milhões? Não, gente. Não, mas aí a gente vai trazendo uma negociação. 600 milhões, os clubes... Olha, o Palmeiras, não sei se ele fatura isso na temporada. Não, o Sormani, não estou falando da multa. A multa, ela nunca é paga. A negociação real do Pedro, ela gira em torno de 14 a 18 milhões. A negociação real. De euros? De euros, sim, que já é alto a beça, tá? Para um tiro, talvez o Palmeiras Atlético faria uma loucura se precisassem de mais. A questão não é o tiro. A condição eles têm para dar um tiro de 18 milhões de euros. A questão é que o Flamengo não vai vender. Então acabou a negociação. Tem uma coisa além aí para mim. Acabou a negociação. Tem uma coisa além aí para mim. Manda aí. A gente está se baseando na informação do Bocato. Isso. Se a gente chegou em 24 de fevereiro e a Leila, o Palmeiras, quem quer que seja, a figura da Leila, e o Palmeiras entendeu que essa negociação não vai ocorrer e está dando murro em ponta de faca, tem alguma coisa errada. É claro que está errado. Você tá com a mira apontada para o lugar errado. A negociação... Você está falando isso desde dezembro. É bom lembrar. A promessa de campanha, o desejo da Leila... Cevando, você joga um negocinho ali pro Pedro... Opa, pera um pouquinho. O Palmeiras está interessado. Coloca a mas ele sempre soube, peraí. Assim, presidente... Isso ele sempre soube. Sim, não. Uma proposta chegando via empresário, batendo no Flamengo, isso nunca aconteceu. O Bocato está dizendo que aconteceu. Isso, Bocato e o Celso. Já houve conversa, e o Celso Ardengue. Os dois estão dizendo, entendeu? Aí você começa, opa, pera um pouquinho. Agora não é especulação, não é coisa de rádio, de imprensa, não. Agora chegou o negócio. Aí você já começa a desestabilizar o cara. Pô, eu adoro o Flamengo, sou flamenguista de criança, ele sempre disse isso, né? Mas eu quero jogar bola, preciso pensar no meu futuro. Talvez tenha sido alguma coisa. Mas o empresário dele ela faz isso se o Flamengo fizer assim, ó. Assim sim, mas se o jogador... Você já viu aquele ditado que todo mundo fala? Que jogador, quando ele quer ir embora, ele vai? Mas não me parece o caso do Pedro. Entendeu? Então, é isso que eu estou falando. Não sei se o Palmeiras está provocando, atiçando o jogador para ele... Pode ser. A gente traçou todo o cenário que esse momento justamente não é o caso do Pedro, né? Não é exatamente. Eu acho que... E aí eu volto a falar. Se o momento não é de instabilidade do Pedro no Flamengo, se a multa do cara é 600 milhões de reais, se você está 3 meses batendo cabeça em busca de um 9, você ainda está apostando nisso, talvez a sua amiga esteja apontando uma coisa assim errado. Que as pessoas têm que entender é que eu duvido que em 2022, com a tecnologia e como é o futebol, o empresário do Pedro não tenha sabido que desde o ano passado, não só o Palmeiras, mas outras equipes queriam o Pedro. O Pedro é um cara cobiçado no mercado, então não é por falta de, o Pedro não sabe, vamos jogar. Não, essa isca o Pedro tem. A questão é que ele não quer sair. O Pedro? Ele não foi, ele em nenhum momento ele se forçou a tal. É verdade. Ele não se forçou. Ele nunca falou que iria sair. Ô, Sormani, você tem um cara como... Você agencia um cara como esse. O incômodo do Pedro... Você acha que seu WhatsApp não toca nuca sobre, olha... E como é que tá o Pedro aí? Eu quero, hein? Se tiver bom deixar claro. Isso é bom deixar claro. Facincano toca num ponto fundamental. O incômodo do Pedro está muito mais do muro do CT do Flamengo para fora do que do muro para dentro. Claro. Só. Claro. A gente só escuta... Ontem até mesmo, com todo respeito, eu não acho que é legal, mas porque todo mundo deve ter acompanhado. Na transmissão do jogo do Flamengo ontem na plataforma Campeonato Carioca, que aliás é bem ruim. É bem ruim, você não consegue assistir um jogo completo. O Tita fala, eu senti o Pedro triste, porque ele não comemorou o gol dele, estou sentindo ele triste. É uma coisa muito subjetiva, tá? Muito mais da porta do muro para fora, do CT, do estádio, do que da porta para dentro. Mas naquela época que ele não foi para os Jogos Olímpicos, você não sentiu ele meio triste? Também? Não, a gente não sentiu. A gente imaginava que ele poderia estar incomodado. Não, o desempenho dele caiu e ele ficou... A gente atrelou isso sem nenhum... Mas em algum momento chegou, o empresário falou, teve uma informação mais contundente. Mas não precisa falar, né? Muitas vezes, a gente sabe como é que funciona a mecânica ali, o ecossistema do futebol. Mas o empresário dele é inteligente. E muitas vezes essa informação
se faz chegar essa informação. Se faz chegar, mas o empresário dele... E aí você sinaliza, ó, tô aqui. Mas em nenhum momento você viu essa sinalização. Era uma coisa muito mais externa do que interna. Não, mas o empresário dele, diferente de outros que querem aparecer da forma errada, talvez não queira aparecer dessa forma. Entendeu? O cara não precisa disso, Pedro. Segura a onda, calma. Na hora certa, talvez você apareça. O cara tem um traquejo e é muito mais um gerenciador de carreira. Esse traquejo você faz a informação chegar. Essa informação não chegou a quem poderia pagar. Entendeu? Mas diga, William. A gente tem que fazer um intervalinho.